Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hinamaru, seleção japonesa contando tudo sobre a melhor seleção da Ásia, que você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Soares, o barbudo e alegria da apresentação, comentários da lenda, do mito, Mr. Thiago e Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Vocês não estão ficando malucos, são Hinomaru seguidos, praticamente. Olha isso, né? Temos que aproveitar quando essas chances acontecem. Hinomaru aí 2 semanas consecutivas. Elias, vamos falar hoje sobre seleção japonesa, vamos falar sobre seleção pré-olímpica, né? Da seleção do Japão e a troca, né, de presidente da JFA. São os assuntos principais do nosso programa e a gente estava comentando aqui em off, aqui na organização da nossa pauta desse programa, a questão de como que vai ser complicado chegar nessas Olimpíadas, né? As vagas realmente vão ser muito disputadas e assim, o Japão vai ter que jogar muita bola, hein, Elias, para conseguir essas vagas diretas aí. Realmente vai ter que jogar muita bola mesmo. Nós contaremos aí todos os detalhes daqui a pouquinho para vocês. Galera, hoje o assunto seleção japonesa, na verdade, é um assunto aí mais de cartolagem do que falar da seleção em si, né? Tivemos aí recentemente a troca, do presidente da JFA, né? Esse é o nosso querido Kozo Tashima, para a entrada de uma figurinha ilustre, uma figurinha carimbada, uma figurinha que eu e o Thiago Henrique Cruz e o Thiago Bom Tempo também adoramos, que o novo presidente é Tsuneyasu Miyamoto, né? Ele que se torna o 15º presidente da JFA, 47 aninhos de idade ainda, é o mais jovem aí, assumiu o cargo desde a Segunda Guerra, né? Desde pós-guerra. O primeiro que disputou a J-League, né? Lembrando que todos os outros presidentes anteriores não chegaram a disputar a J-League, só JFL e tudo mais, né? Os campeonatos arcaicos, os campeonatos antigos. E o primeiro, assim, a notícia mais importante, né, Tiagão? O primeiro presidente da história da nossa querida geração de ouro aí da seleção japonesa. Até achei que ia demorar mais um pouquinho, né? Que geralmente eles pegam aí presidentes mais velhos, com 60 e poucos aninhos e tal. Mas o Miyamoto, aí, uma coisa que a gente sempre quis, né, Thiago? A gente sempre debateu, só que veio cedo demais. Eu e o Thiago, a gente viu falando, nossa, quem será que vai ser o primeiro presidente do JFA da geração de ouro em 2006, né, Thiago? E tá aí a nossa resposta. Não demorou muito. Tsuneyasu Miyamoto, ex-capitão da seleção japonesa, agora 20 anos depois, como presidente da associação. Exatamente. E olha só, Elias, 2 Hinomarus seguidos sobre seleção japonesa, que vamos falar sobre política. Oh, meu Deus, não bote política nos meus joguinhos de futebol. Estamos ficando adulto, rapaz. Que é isso? Olha só, quem nos viu, quem nos vê, Elias. Mas assim, é um assunto muito complicado. Eu já vou deixar para vocês uma coisa bem, bem clara para todos os nossos ouvintes. Eu vou ressaltar uma coisa que a gente fala, e isso para mim é um problema dentro da JFA, mas esse é um problema mundial, não é algo exclusivo do Japão. É muito difícil saber o que acontece dentro da JFA. O problema é que, como isso é difícil, você gera muita especulação. Então tem muita coisa sendo dita. A posse, né, do Miyamoto também veio cheio de frases, né, frases que podem ter sido traduzidas de uma forma um pouco estranha, frases que podem ser interpretadas de formas erradas, mas a grande realidade é que o Tsuneyasu ele é um possível respiro, né, para a Federação Japonesa, já que a gente vinha aí de muitos anos, né, normalmente você muito pensa, conservadorismo, né? Muito conservadorismo, e o Sr. Kozo Tashima, que foi um presidente muito competente em vários aspectos, estava no mandato desde 2016, né, então é uma mudança que demorou a acontecer, claro, teve pandemia, teve muita coisa no meio do caminho aí, mas normalmente eu acho que
Kozo Tashima, claro, colocando da história mais recente da história do futebol japonês, ele é o presidente que mais ficou tempo, né? Claro, a gente teve lá, se você for ver a história, o primeiro, né, presidente da JFA, que foi Mamura, ficou mais de 20, acho 22 anos como presidente. Então, assim, os primeiros presidentes ficavam 15, 20 anos, mas isso é uma coisa que rapidamente começou a mudar, né? Então, a partir, se não me engano, ali, a partir do sexto presidente ali, que foi o Shizu Fujita, você começa a ter essa ideia de um pouco mais de mandatos um pouco menores. Mas, Elias, vamos começar a falar pela parte interessante, para depois a gente falar um pouquinho, talvez, da triste realidade, né? Porque, assim, tanto o Kozo Tashima quanto o Miyamoto são presidentes, ou agora recém-presidente, né? Que deixam assim, algumas pessoas um pouco com o pé atrás. Nem todo mundo, nossa, achou maravilhoso essa ideia, até porque tem muita gente que ainda coloca uma incógnita, né? O que o Miyamoto pode trazer para a seleção japonesa. Eu penso assim, Tiagão, que o Miyamoto, pelo menos com bagagem de jogador, de vivência em campo, ele traz uma mala, né, por assim dizer, completamente diferente do que todos os presidentes da JFA tiveram nesses 100 anos de JFA, né? Por quê? Porque é um cara que foi capitão em 2 Copas do Mundo, né, Tiagão? Vivenciou aí 2 Copas do Mundo, vivenciou o maior sucesso do Japão em Copa do Mundo, que foi a primeira classificação para as oitavas em casa, né? Jogando em casa, mas também ele teve o desgosto de vivenciar o maior fracasso, que foi a eliminação em 2006, né, Tiagão? Que foi a maior tristeza aí da história da seleção japonesa em Copas do Mundo, né? Então, em questão de campo, em questão de vivência, em questão de ser capitão, é um cara assim que tem muita história, né? Então, até na própria Copa da Ásia de 2004, né, que era um país inteiro contra o Japão, por assim dizer, ele também vivenciou, ele soube contornar várias crises dentro de campo que o Japão tinha, que teve na era Zico, né, muita discussão entre jogador, até racha de elenco que aconteceu, né, até essas histórias vocês podem ler no livro do nosso querido Thiago Bom Tempo, né, que ele fala muita coisa aí sobre isso também. Então, eu tenho uma expectativa bacana do Miyamoto, justamente por ele ter essa visão diferente, por ele ter essa bagagem diferente do que todos os presidentes da JFA anteriormente tiveram, né? Porque é um jogador aí sucesso da geração de ouro e que teve muita experiência, muita história para contar, né? Agora, ser jogador é uma coisa, ser presidente de uma associação, de uma federação é outra, né? Vamos ver como que ele vai exportar aí como principal cartola do país, né? Pois é, eu acho que esse é o maior problema, e eu acho que o Miyamoto ele vem para ser um respiro em um momento muito crucial do futebol asiático, do futebol japonês especificamente, porque a gente está vendo um momento onde que é nítido que a Federação Japonesa de Futebol perdeu, não prestígio, mas perdeu força dentro do cenário, né, da Federação Asiática como um todo, né? Porque você vê hoje uma Federação Asiática de Futebol dominada Mundo árabe, né? pelo mundo árabe, aonde nenhum outro país consegue sediar, né, os campeonatos, porque o mundo árabe meio que vem que engolindo essas vagas, essas oportunidades, e até mesmo a preferência. E quando tem chance, né? não joga, né? Igual a China pegou, largou mão, deu no colo do Qatar, Copa da Ásia, né? Exato. Aí teve esse problema, né? Quando conseguem, né, conseguem essa vaga, né, acontece que acaba optando pela desistência. Mas o grande problema que eu vejo, eu acho que, né, nessa situação, é que assim, com esse enfraquecimento, né, do poder político, né, dos cartolas asiáticos, coreanos, japoneses, chineses dentro da Federação Asiática como um todo, você começa a perder até um pouco de influência, não só nos campeonatos, né, mas em si como você vai gerir o campeonato local, como é que vai ser a importância dos seus times na competição internacional, que é a Champions League. Então, assim, tem muita coisa que endossa isso, que a gente vem falando e vem vendo nitidamente que está tendo, claro, uma preferência para os times árabes, né? E acho que até 2030 vai se manter um pouco disso. Só que a partir de 2030, quando
provavelmente, talvez, a Arábia Saudita consiga sediar uma Copa do Mundo, que é o que vem sendo falado, ou pelo menos se for 30 vai ser 34, se for 34 vai ser 38 e assim por diante, mas que nesse meio tempo, né, o Miyamoto consiga meio que trazer um pouco mais, meio que realmente vender um pouco a sardinha do futebol japonês, né, porque a gente tá vendo um momento onde, finalmente, eu acho que talvez um assunto que a gente vai ver muito pouco se falar com o Miyamoto em pauta é o assunto que a gente viu a vida inteira, né? A evolução do futebol japonês, a evolução dos nossos jogadores. Não, isso a gente já passou por essa vaga. Hoje nós temos jogadores jogando futebol nas principais equipes do mundo. Hoje nós temos uma seleção consolidada dentro da sua federação. Então o que falta agora não é consolidar os jogadores, mas sim fortalecer a liga, né? Fortalecer os clubes, né? Fazer. E Pode uma coisa falar. que ele falou, desculpa interromper, uma coisa que ele falou também é, inclusive, aprimorar os treinadores Sim, japoneses, né? isso Uma é coisa que ele verdade. comentou muito, ele falou assim que agora nós temos aí grandes jogadores nas principais ligas da Europa, mas técnico asiático tem apenas um, né? Que é o Andy lá na Premier League, pelo Tottenham, e mais nenhum, né? E ele sabe que tem bastante treinador japonês bom e que ele vai sentar, conversar com a federação, conversar com a federação ali de treinadores, né? A Associação de Treinadores do Japão, e ver como é que é possível fazer essa evolução aí, fazer esse salto para que tenham mais treinadores japoneses aí nas principais ligas da Europa também, né? Que é um grande sonho do Miyamoto. Ele é um cara que já aí nos primeiros dias já vê que ele tem uma preocupação diferente, né? Não só apenas na evolução da liga dos jogadores, mas também com os próprios treinadores, árbitros e tudo mais. É um cara que, pelo jeito, tá de olho em tudo, né, Tiago? Concordo exatamente. E uma coisa que você ressaltou é que ele tem uma visão diferente, né? E a visão que o Miyamoto tem é que, assim, eu vou até deixar depois no link ali uma matéria do JapanForward.com e tem basicamente várias partes, né, dessas entrevistas inicial do Miyamoto, e ele falando assim que agora a gente tem que levar o Japão para o próximo nível. Né? E qual que é o próximo nível? É realmente não você ter apenas jogadores como destaque, mas ter treinadores, ter equipes, né? As marcas japonesas têm que começar a meio que entrar em outros mercados, né? O Japão tá na hora de ter equipes também conhecidas no mundo todo. Tem condições de ter um Urawa, de ter, né, um Kashima Antlers, que é o nosso maior campeão, né? Ter um Marinos, ter um Frontale, ter um Gamba Osaka e outras equipes começarem a ser também conhecidas as suas camisas. Eu acho que isso vem de um trabalho, claro, de a longo prazo, não é nada muito, não é tão rápido que as coisas assim acontecem. Hoje a gente tem uma polarização muito grande na questão de clubes que são vendidos pelo mundo todo, mas a gente está vendo um campeonato árabe, por exemplo, que hoje você já consegue conhecer pelo menos meia dúzia de times árabes, porque há 10 anos atrás ninguém conhecia, eu conhecia um ou dois. Então, assim, não é impossível entrar nesse mercado, mas tudo vai investimento, tudo vem da sua parte política, né? Isso eu acho que o Miyamoto tem um grande trabalho, além de também um trabalho muito importante que ele tem que fazer, que isso começou com o Kozo Tashima e outros, mas principalmente a partir de agora, é esse trabalho com o futebol feminino. Tem a WeLeague, tem a Nadesco Japan, que está numa situação que não é das melhores, né? Já gera algumas críticas, exatamente, já gera algumas críticas, então tá na hora também de começar a ver esse lado e ver o que ele pode fazer para tanto a J-League quanto a WeLeague todas meio que subindo de patamar, e isso levando junto o Samurai Blue, levando na School Japan, nas seleções de base, né, e fazer realmente tudo, fazer essa evolução aí que você comentou exatamente. E você falou um negócio importante, ele disse assim que queria elevar a marca da seleção do futebol japonês da J-League genuinamente. Como que é isso? Você falou ali da Liga Árabe e tudo mais, mas a Liga Árabe ficou conhecida pelo quê? Pelos jogadores estrangeiros e não pelos jogadores sauditas. Nós vamos perguntar pro pessoal na Europa, fala aí um destaque saudita do Al Ittihad. Tipo, o cara vai ficar, sabe? E o Miyamoto, ele quer isso, ele quer o destaque do futebol japonês como o futebol japonês como um todo, né, Tiagão? Conhecendo os jogadores japoneses, os clubes japoneses na essência, né? Não dependendo aí de estrelas internacionais, assim, para o campeonato ficar famoso, né? Então, vai ser duro, mas vai ser um bom trabalho se der certo. A própria China, né, também entrou nessa bolha, acabou estourando e acabou dando muito errado, né? E eu acho que pode ser interessante isso, né? Você fazer um campeonato todo crescer,
sem loucura financeira, sem realmente você ficar refém de grandes estrelas, né, já em fim de carreira que vão chegar para o campeonato japonês para evoluir. Acho que essas contratações ainda são muito interessantes, mas a equipe japonesa tem que ter respaldo para conseguir fazer elas. Mas eu acho que fazer um trabalho onde que você fortaleça todas as ligas, eu acho que é um desafio muito difícil, viu? Porque não deve ser nada fácil você trabalhar na cartolagem dentro de cada clube, e como a gente falou, né, o futebol japonês ele carece às vezes de uma evolução mais rápida, porque todo mundo ele é muito, né, muita teoria, né, é muito tradicionalista, muito conservador, né, muito conservador. Acho que essa palavra que é a melhor palavra que a gente pode falar. E assim, imagino que o Miyamoto vai ter um primeiro ano ali, talvez da galera um pouco meio assim, de não estar muito acreditando, mas se ele conseguir falar bem, né, nas possibilidades que ele tiver, como nas entrevistas, e conseguir trazer não só resultados fora de campo, mas sim dentro de campo, mas sim esse resultado de empenho dele de levar o futebol japonês para outro nível, eu acho que até metade do ano que vem a gente consegue colher bons frutos, porque eu imagino que a seleção japonesa continuará em alta, provavelmente vai chegar na Copa do Mundo, né? A Natsuki Japan também vai sempre conseguir chegar nas principais competições, e aí, né, o restante é o que ele consegue fazer fora de campo, porque realmente a cartolagem asiática como um todo deve ser tão difícil como qualquer outra cartolagem que a gente vê aí pelo mundo todo, ou brasileira, que a gente tem aqui mais contato. Então realmente é um negócio bem difícil de trabalhar, imagino eu. E ele havia comentado também que vai firme na candidatura aí da Copa do Mundo Feminina, né, 2031, até para tentar promover mais ainda o crescimento da WE-League, na Desco League, né, Thiagão? Então ele vai firme aí para tentar conseguir essa boquinha, Copa do Mundo. Ele também tá tentando aí conseguir bolar estratégia, né, para aumentar o valor comercial lá do futebol japonês, tentando superar as receitas anuais, né, implementando umas estratégias aí para ver o que ele pode fazer lá no Japão. Tudo bem que o primeiro mandato, lembrando que vai até 2026, né, então, mas pode ser que renove, né. Então, na Copa do Mundo, ele já falou que não vai se contentar se não chegar pelo menos nas quartas de final, né? Tem que chegar, a obrigação chegar nas quartas de final, tanto na masculina como na feminina, né, Tiagão? Faz tempo também que isso não acontece. E já é dito esse negócio de quartas de final aí já desde a Copa 2006, né? E até agora não aconteceu, né, Tiagão? Será que finalmente aí vai acontecer esse sonho? Chega de tropeçar e finalmente vamos dar esse empurrãozinho para frente aí, chegar pelo menos umas quartazinhas, cara. Tá na hora, né? Já passou da hora, pô. Eu acho que tá na hora, acho que tem todas as condições com isso. Claro, não depende apenas do trabalho da cartolagem do Japão, depende muito do que acontece dentro de campo, né? Acho que é a parte mais importante, mas eu acho que um empurrãozinho que pode vir de fora para aumentar esse trabalho, aumentar esse nível fora de campo, com até a melhoria dos profissionais que trabalham junto com os atletas, eu acho que é o primeiro passo, né, e o restante eu acho que vai ser angariado junto com isso. Também parece que o Japão tem uma ideia de candidatura para a Copa do Mundo Feminina de 31, então eu acho que também é uma pauta que eu acho que vai ser interessante aí para esses primeiros anos de trabalho do Miyamoto, e espero que realmente dê certo, porque ele tem toda uma bagagem interessantíssima. Claro, cada profissional que veio como presidente veio com uma bagagem diferente, né? Por mais que a gente fale de cartola, mas basicamente se a gente for comparar todos os principais cartolas, pelo menos esse do ano 2000 para frente, imagino que os outros também, porque pelo que eu li ali as fichas, né, resumidas de cada um deles, quase todos têm um envolvimento grande com futebol, a maioria jogou futebol, alguns deles chegaram a jogar pela seleção, a seleção japonesa, né, então como por exemplo o Koniya, que foi presidente uns anos atrás, né, jogou por seleção japonesa. Se a gente for voltar alguns anos atrás, a gente vai ver lá, por exemplo, a história do Saburo Kawabuchi,
O Kabuchi, jogou naquela seleção olímpica de 64, né, que o Japão conseguiu chegar a primeira vez na quarta de final, né, fazendo gol e dando assistência no jogo contra a Argentina, né, naquelas Olimpíadas, com a maioria desses presidentes passaram pela JFL, ou jogaram no futebol universitário, ou tiveram alguma vivência dentro do trabalho dentro de treinador. Então, assim, tem muita coisa que cada profissional trouxe, e eu imagino, sim, que agora a gente tem um ex-capitão da seleção, pode fazer a gente ter uma outra ideia, principalmente quando o assunto vai ser discutir o que pode ser feito e como vai ser feito dentro da Copa do Mundo. Então, eu acho que agora o Miyamoto tem um trabalho grande pela frente, mas eu, diferente de muitos japoneses que eu vi aí que não estão muito animados, também estou com você. Imagino que o trabalho dele vai ser importantíssimo e tem tudo para dar certo. Eu espero que ele tenha todo o respaldo necessário da JFA para conseguir fazer esse bom trabalho. Tem que deixar o homem trabalhar, né? Não adianta ficar deduzindo coisa aí. Ninguém aqui é mãe de Ná, né? Então... Exatamente. E até o meu próprio Kozo Tashima falou, né? Pelo que eu entendi, ele falou que estaria buscando agora uma aposentadoria para descansar e tudo mais, que talvez ele vai dar uma pausada ou ele vai parar de vez. E ele até disse no seu último pronunciamento que ele está torcendo para o Miyamoto dar o próximo passo, né? O trabalho e foi entregue um trabalho para ele. Esse trabalho não é uma terra arrasada, tem uma ampla possibilidade de envolvimento, de desenvolvimento e melhorias. E agora essa bola está no peito do Miyamoto e a gente espera que ele faça um bom trabalho com isso aí. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E agora, indo para o próximo tópico do programa de hoje, mais uma coisinha que você queira falar, ou tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o pré-olímpico aí. Tivemos lista, né, de convocações do pré-olímpico, e aí já tá tudo meio que organizado e dá pra gente dar uma atualizada geral aí, o que vai acontecer com a seleção olímpica de agora em diante. Sim, senhor. Galerinha, joguinhos complicados lá no Catar, né? Lembrando que são 3 vagas diretas aí para as Olimpíadas e mais uma vaguinha na repescagem contra uma seleção africana, né? Então foram decididos aí, convocados de goleiros, o Brian Kokubo, né? Do Benfica, Taiki Amada do Kashima e o Brandon Ozal do FC Tóquio. Ó, Brandon Ozal tá em todas, hein? Laterais do Uchino, né, do Fortuna Düsseldorf, o Rata do Urawa, o Uriko Handa do Gamba Osaka, o Hiroki Sekine do Rei Sol, zagueiros o Ryuri Anichio do Cereço, né, que o Thiagão adora, o Seiji Kimuro do Sagantos, Kaito Suzuki do Júbilo Iwata, né, esse aí com certeza aí, e o Kota Takai do Frontale. Volantes, o Sota Kawasaki do Kyoto Sanga. Aí vem aquela dupla que o Thiagão adora, né? O Rihito Yamamoto e o Joel Tima Fujita do Centroiden e o Satoshi Tanaka do Belmare, né? Meias e o Hirakawa do Matida Zélvia, Fukuyamada do Kyoto, o Ken Sato do Werder Bremen. O Ken Sato conseguiu, hein? Ele que tava naquela dúvida se ia jogar pela Alemanha, se ia jogar pelo Japão. Conseguimos, Sato é nosso. Kuryu Matsuki do Tóquio, Ryotaro Araki do FC Tóquio. O atacante o Shota Fujio, né, do Matida Zélvia, que a gente conhece bem. O Mao Hosoya do Cachorro Rei Sol, que também a gente conhece bem, né? Esses dois já tiveram bastante chance de visibilidade. E o Kotaro Uchino, da Universidade de Tsukuba, Thiago, seus amiguinhos lá de Tsukuba. Muito bom, Elias. Uma convocação bem interessante. Ficou um nome outro de fora, sempre vai ficar, ainda mais com essa questão de seleção pré-olímpica. Ainda mais com esse negócio de liberar jogador, né? Ainda mais para pré-olímpico, que eu acho chato ainda de conseguir liberação. Eu já acho incrível já essa convocação dos 2 jogadores do Santroiden lá tal, né? Tanto o Yamamoto quanto o Joe Shima Fujita, que tiveram minutagem na equipe. Eles vêm realmente jogando na equipe, claro. Às vezes joga um jogo, fica 2 de fora, entra pouquinho, começa o jogo, sai no intervalo, mas tem minutagem. E essa vitória do Japão de conseguir, né, o Sato, eu acho que é um jogador incrível, que tem condições de um desenvolvimento muito grande, já tem uma ideia de jogar fora do Japão, já tem uma outra filosofia de futebol, e isso pode ser, sim, muito bem explorado dentro da seleção, e olha, é uma boa vitória pra gente, e é uma seleção que no papel
é muito forte ofensivamente, né? Então é uma seleção que tem tudo para pelo menos fazer bons jogos e bons gols. Claro, que nem eu falei, obviamente que alguém vai falar que tá faltando um nome aqui ou outro ali, mas eu acho que é uma convocação extremamente decente, né, para aquilo que a gente esperava e para um campeonato que vai ser difícil, né? Porque você pensar o pré-olímpico, o Japão nada de braçada, não sei, né? A gente acabou de ver uma seleção brasileira cheia de problemas ficando fora das Olimpíadas, né? E as vagas são bem limitadas. O Japão vai cair num grupo razoavelmente possível de passar. Tem aí uma Coreia do Sul, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre os grupos, mas uma chave onde o Japão tem condições de passar. No entanto, pelo que eu entendi, passa-se apenas 2 primeiros, né? Tem vaga direta, né? E o terceiro colocado, né? São 3 vagas diretas. Depois disso é repescagem. Então, realmente, o Japão vai ter que jogar muito bem com essa seleção, vai ter que se organizar muito bem. E os jogos já começam daqui 2 semanas, né? Então, a preparação vai ter pouco tempo. E o Japão vai ter que jogar muita bola para conseguir essa vaga aí, Elias. Vai ter que jogar muita bola, vai ter que rebolar. A gente sabe que não é fácil, né? E mais uma vez no Catar. Vamos ver se dessa vez os áreas catares aí dão sorte pra gente, né? Que dessa última vez na Copa da Ásia não deu. Vamos resgatar aí os pulmões da Copa do Mundo, né? Exatamente. E lembrando que não vale a vaga, não vale aquela regra que você pode convocar 3 jogadores acima da idade olímpica pro pré-olímpico, né? Só para as Olimpíadas em si. Então é só a galerinha sub-23 mesmo aí que foi convocado. Você achou que faltou algum nome importante? Eu achei Não, modestíssimo, cara. sinceramente, assim, de alguma coisa que tenha saltado os meus olhos, não. Eu acho que principalmente a parte ofensiva, a parte defensiva, tudo bem, às vezes tem uma rodagem maior ali e tudo mais, mas até os goleiros, para mim, são todos nomes que eu imaginava que são os destaques. E admito que o Léo Bryan, Kokubo, eu não conheço muito, assim, não tive vontade de ver nenhum jogo dele ainda, mas, o Nozawa, deve ser Tóquio, sabe, o Taiki Yamada do Kashima Antlers, são bons nomes, muito bem cotados. Então, assim, a parte defensiva também bem interessante. Acho. O Riku Handa, né, que pra mim é um dos maiores destaques do Gamba Osaka, eu acho que até não faltou, assim, de nome mesmo, assim, por nome, eu acho que não faltou ninguém ali, sinceramente. Acho que só o Cachife, né? Que poderia sim, mas aí também entraria no meio ali que é disputado, por isso eu falei, é muito complicado porque é pouco nome. E é uma equipe que vai, obviamente, jogar num sistema com meio campo com 4, 5 nomes ali. Então, assim, é muita pouca vaga para muito nome. Então, inevitavelmente, ia ser um elenco mais assim, um pouco mais enxuto. E eu acho bem interessante que por mais que sempre acaba faltando um nome ou outro, a seleção sub-23, cada vez mais você percebe que a gente fica sabendo antes dos nomes, né? Antigamente você tinha nomes que você, poxa, de onde? Caramba, a galera tirou de onde esse jogador aí que tem minutagem, não tem nada e tá na seleção. E isso, com o tempo, diminuiu rapidamente, né? Hoje você vê que basicamente quase todos os jogadores você consegue ver jogando na J-League. Quase todos os jogadores você viu passando, você viu alguém comentando, você viu algum destaque em algum lugar. Então, assim, todos os jogadores que chegam nessa seleção pré-olímpica são jogadores que tiveram o seu destaque em algum momento nos seus clubes. Então, não dá para dizer que alguém foi levado ali porque já tem contrato assinado com alguém, já tem alguma coisa. Não, realmente todos têm nomes, todos têm minutagem jogadas. Então, assim, é uma seleção que pelo menos vem pronta não só para jogar, mas também vem com peças interessantes para o banco de reservas. Então, eu acho que isso dá um ânimo maior esse pré-olímpico, que a gente está vendo que cada vez mais vai ficando mais difícil, as seleções estão muito próximas. Então, a gente espera que tudo dê certo, já vamos chegar pelo menos até a final desse torneio. Espero que sim, né? Vamos ver. Estamos aí na expectativa. E quem sabe aí é a grande chance pro Mal Rossoia ficar de vez aí na seleção principal, né? Ele que já tem até gol na seleção principal, né, Tiagão? É o cara aí que eu tô botando mais expectativas nesse pré-olímpico. Não, concordo com certeza. E só para passar para o pessoal certinho, né? O Japão está no grupo B, né, junto com Coreia do Sul, Emirados Árabes e China. Né? O grupo A tem o Catar, né, equipe da casa, né? Austrália, Jordânia e Indonésia. O grupo C tem Arábia Saudita, Iraque, Tailândia e Tajiquistão. E o grupo B tem Uzbequistão, Vietnã, Kuwait e Malásia. Né? E passa os 2 primeiros de cada grupo.
né? E aí depois vão se matando ali e tal, nos mata-matas, até chegar na grande final. Lembrando que na semifinal, mesmo as equipes que perderem vão disputar o terceiro lugar, né? Que daria ali a última vaga, né? E os dois que chegarem à final já estão também com as suas vagas garantidas. E o quarto colocado, caso perca, né? Pela quarta colocação ali, tem uma chance na repescagem contra o último da África. Repescagem internacional. E aí, dependendo de qual é a classificação, né? Se você ganhar, né? Se você vencer o pré-olímpico, você cai numa chave um pouquinho mais tranquila, né? E aí, quanto mais dificuldade você vai tendo para chegar, mais complicado vai ser essa vaga, o grupo que você vai cair dentro ali da competição ali das Olimpíadas. A competição do pré-olímpico começa no dia 15, no dia 15 no 15 do 4, na segunda-feira. O Japão estreia na terça-feira, né, o primeiro jogo contra a equipe da China, jogo às 10 horas da manhã. Já passando para vocês que o segundo jogo o Japão vai jogar no dia 19 contra os Emirados Árabes no horário da 12:30, e o Japão finaliza a fase de grupos, né, jogando contra a Coreia do Sul no dia 22 do 4, às 10 horas da manhã. Então, assim, como no Catar, então temos alguns jogos, a maioria dos jogos, né, em bons horários. Temos jogos também que vão ser a meio-dia, próxima fase tem jogos às 3 horas da tarde, como tem também na primeira fase. Então, assim, horários um pouco mais tranquilos para ver pelo menos um VTzinho do jogo, ou tentar assistir uma das partidas ali no horário de almoço e assim por diante. Se que a gente vai conseguir ver algum link, porque até o momento que eu saiba não vai passar oficialmente nenhum canal do Brasil, né? Então a gente vai ter que buscar ali os meios de assistir. A grande final do pré-olímpico acontece no dia 3/5, a 12:30, Elias. Maravilha. Tiagão, damos um susto na galerinha aqui falando que pode acontecer, ou vamos deixar na surpresa? Olha, eu acho que vale o susto para você ver o quanto é difícil esse campeonato, né? Eu tava discutindo e você foi falando dos grupos, eu falei, vixe, então é difícil. Eu vou falar então. Se o Japão terminar em primeiro lugar como campeão, vai pegar um grupo mais tranquilo, que é com Paraguai, Mali e a seleção de Israel, né? Se terminar como vice-campeonato, aí vai pegar pedreira, né? Vai pegar Espanha, Egito e República Dominicana. E se terminar na terceira colocação, é uma pedreira maior ainda, né, com a Argentina, Marrocos e Ucrânia, né? Mas se acabar pegando ali um playoff, os playoffs é mais tranquilo. Pegar com França, Estados Unidos e Nova Zelândia. Só que o problema é que tem que vencer o playoff, né? Então, exatamente. A pedreira vem antes. Então assim, não tem. Eu acho que assim, todo grupo tem lá a sua dificuldade, né? Claro que o objetivo principal é chegar até as Olimpíadas, né? Obviamente. Mas aí chegando às Olimpíadas, eu acho que quanto melhor o grupo, beleza, para tentar avançar de fase. Também é uma competição olímpica, também os jogos são muito curtos, né? Competição mais curta, tudo ali realmente é muito mais na tentativa e erro, e o Japão não pode errar se quiser chegar bem nessa competição. A gente espera que chegue. Eu acho que o Japão tem todas as condições, sim, de chegar pelo menos essa grande final desse pré-olímpico, de conseguir uma vaga num grupo onde tenha condições de passar de fase, né? Mas vai depender claramente, né, dos jogadores corresponderem dentro de campo. E só antes da gente encerrar o programa, lembrando que foi confirmado 100% aí o WO, né, do jogo entre Coreia do Norte e Japão, e já tá lá oficialmente anotado como 3-0, jogo cancelado, vitória WO da seleção japonesa. Então, Japão já está encaminhado aí para a Copa da Ásia, né, classificado para a Copa da Ásia e para a próxima das eliminatórias. 100% com... Exatamente. Por acaso ficou alguma dúvida sobre essa questão da Coreia do Norte, né? No último Renomaru sobre a seleção japonesa, eu e Elias, a gente ficamos aqui mais de meia hora destrinchando aí todos os motivos que levaram ou poderiam ter levado à desistência da Coreia do Norte contra a seleção japonesa. Maravilha! Tiagão, mais alguma coisinha? Perfeito, Elias, está de bom tamanho. Acho que a gente conversou bastante aí sobre um pouquinho de política, sobre todos os caminhos do pré-olímpico. E agora voltamos nas próximas semanas para falar claramente, obviamente, também de seleção. Vamos ficar de olho aí no pré-olímpico. Pelo menos quando acabar a primeira fase, a gente volta aqui para falar um pouquinho mais sobre a situação do Japão. Depois, com o avançar das fases, voltamos também, obviamente, com o nosso Rinomaru sobre J-League a cada 2 rodadas. E aí,
a gente continua a nossa programação normal, sempre de olho na seleção Sub-23 também. Elias, muito obrigado, tamo junto, ótima semana e até semana que vem. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Fique de olho também nas nossas redes sociais com conteúdo bem bacana dos Reels, Stories. Estamos dando aquela grande upada lá. Não esqueçam do Renomoro Podcast tudo junto. E também não esqueça do likezinho maroto aqui que ajuda nós muito. Beleza, galerinha? Até semana que vem. Valeu! Tchau! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.